Do livro Porque Angola Odeia os Ricos. Capítulo 4. O Estado Empresário e o Empobrecimento Angolano. Escuta atentamente. Nos capítulos anteriores vimos como Angola herdou uma visão profundamente centralizada da economia. Um Estado que queria controlar produção, distribuição, preços, empregos e até o destino material dos cidadãos. Mas agora precisamos avançar para uma pergunta mais difícil. O problema de Angola foi o capitalismo ou a ausência dele? Porque aqui há uma confusão gigantesca que domina o debate público angolano. Muitos angolanos acreditam viver num capitalismo selvagem. Mas o que Angola viveu, durante décadas, não foi capitalismo de mercado. Foi outra coisa. Foi capitalismo de Estado. E é essencial definir isso com precisão. Capitalismo de Estado é um sistema onde o poder político controla os principais recursos económicos, decide quem recebe privilégios, quem obtém contratos, quem importa, quem exporta, quem tem acesso ao crédito e quem pode crescer. Não é mercado livre. É um mercado dependente do poder político. Nesse sistema, a riqueza não nasce principalmente da produtividade. Nasce da proximidade ao Estado. Quanto mais amigos tiveres no aparelho do Estado, mais privilégios tens. E aqui está uma das tragédias angolanas. Durante muitos anos, tornou-se mais lucrativo aproximar-se do aparelho político do que criar empresas realmente competitivas. O empresário produtivo perdeu espaço para o empresário conectado. A competência cedeu lugar à influência. E isso destrói lentamente qualquer economia. Porque quando o sucesso depende mais das relações políticas do que da capacidade de produzir valor, a mediocridade instala-se no centro do sistema. Agora pensemos historicamente. O capitalismo do século XIX tinha problemas reais. As fábricas europeias tinham jornadas brutais. O trabalho infantil era comum. As cidades industriais eram miseráveis. Tudo isso era verdade. Mas há um ponto decisivo. Esses problemas não foram resolvidos destruindo o mercado. Foram resolvidos aperfeiçoando-o. Nos países onde a economia de mercado evoluiu com instituições fortes, aconteceu algo extraordinário. Os salários cresceram. A saúde pública melhorou. A mortalidade infantil caiu. A jornada de trabalho diminuiu. O crescimento económico sustentado criou condições para melhorar a vida humana. Enquanto isso, países que seguiram modelos excessivamente centralizados, como a União Soviética, Cuba ou Venezuela, acabaram frequentemente presos em escassez, baixa produtividade e repressão económica. E Angola bebeu durante muito tempo dessa lógica. Agora vamos aproximar isto da realidade concreta angolana. Pensa em empresas públicas históricas, transportes degradados, indústrias paralisadas, projetos milionários abandonados, fábricas inauguradas com discursos políticos e fechadas poucos anos depois. Porquê? Porque o Estado, apesar de necessário, raramente é eficiente como gestor empresarial. E há uma razão profunda para isso. Uma empresa privada que falha perde dinheiro. Fecha. Desaparece. Mas um organismo estatal ineficiente continua vivo, sustentado pelos impostos, pelo petróleo ou pela dívida pública. Ou seja, o mercado pune rapidamente a incompetência. O Estado frequentemente protege-a. E isso cria um sistema perigosíssimo. Muitos gestores públicos não precisam produzir lucro, eficiência ou inovação para sobreviver. Precisam apenas manter posição política. Resultado? Baixa produtividade. Corrupção estrutural. Desperdício contínuo. Ora, em Angola isso ganhou proporções dramáticas. Temos terras férteis, mas importamos alimentos. Temos petróleo, mas refinamos pouco. Temos juventude abundante, mas desemprego elevado. Temos recursos imensos, mas produção interna fraca. E aqui surge a pergunta desconfortável. Como pode um país tão rico produzir tanta pobreza? A resposta não está apenas na corrupção individual. Está na estrutura económica construída ao longo de décadas. Uma estrutura onde o Estado cresceu excessivamente e o setor produtivo privado permaneceu dependente, frágil e politicamente condicionado. E isso produziu outra consequência silenciosa: a destruição da cultura de responsabilidade económica. Muita gente passou a acreditar que prosperidade depende sobretudo de nomeação política, ligação partidária ou acesso ao Estado. E quando uma sociedade começa a acreditar nisso, o espírito empreendedor enfraquece. Por que arriscar? Por que inovar? Por que competir? Agora repara numa ironia. Muitos discursos políticos em Angola atacam os ricos. Mas frequentemente protegem monopólios ligados ao próprio Estado. Critica-se o lucro privado,
enquanto se mantêm estruturas improdutivas financiadas por dinheiro público. Isto não é socialismo funcional, nem capitalismo saudável. É dependência organizada. E essa dependência empobrece. Agora avancemos para uma ideia central. A prosperidade não é um bolo fixo. A economia não funciona como se existisse uma quantidade limitada de riqueza que apenas muda de mãos. Riqueza pode ser criada quando um agricultor produz mais, quando uma empresa melhora serviços, quando alguém resolve um problema real. O lucro saudável não nasce necessariamente da exploração. Nasce muitas vezes da criação de valor. E isso Angola ainda tem dificuldade em aceitar culturalmente. Porque décadas de centralização criaram uma mentalidade de suspeita contra quem prospera fora do aparelho estatal. Mas repara, nenhuma sociedade enriqueceu combatendo produtores. As sociedades prosperam quando criam condições para que mais pessoas produzam. Agora, atenção! Isto não significa defender a ausência total do Estado. Não. O Estado tem funções fundamentais: justiça, segurança, infraestruturas, regulação séria, proteção da concorrência. Mas quando tenta substituir completamente o mercado, geralmente produz distorções. Vimos isso em Angola várias vezes. Controlo artificial de preços, subsídios insustentáveis, projetos públicos sem viabilidade económica. A intenção pode parecer justa, mas frequentemente o resultado é escassez. E os mais pobres acabam por sofrer mais. Olha novamente para a experiência da Venezuela. O Estado tentou controlar preços, produção e distribuição em larga escala. Resultado? Escassez de bens básicos, colapso produtivo, inflação devastadora. E Angola esteve perigosamente próxima de algumas dessas armadilhas. Agora chegamos ao centro deste capítulo. O grande problema econômico angolano talvez não seja apenas a falta de recursos. É a dificuldade em compreender como riqueza é realmente criada. Riqueza não nasce de decretos. Não nasce de discursos revolucionários. Nasce de produção contínua, inovação, disciplina, confiança institucional e liberdade econômica. E aqui há uma verdade dura. O ressentimento nunca construiu prosperidade. Uma sociedade obcecada em punir quem cresce, acaba por impedir o próprio crescimento coletivo. Porque o verdadeiro desafio não é repartir pobreza com justiça. É criar riqueza em escala suficiente para que mais pessoas possam prosperar. E isso exige algo raro: menos dependência do Estado e mais confiança na capacidade criadora das pessoas. Agora pensa seriamente. Angola quer continuar a ser uma economia administrada ou tornar-se finalmente uma sociedade produtiva? Porque dessa resposta depende muito mais do que dinheiro. Depende do próprio futuro da liberdade econômica angolana.